Olá a todos, meus amigos queridos do Grupo Espírita Batuíra, em Algés, Portugal. Aqui estamos buscando o nosso estudo de hoje, que será sobre os caminhos da cura do corpo e da alma. Queria agradecer imensamente o convite para estarmos juntos deste modo, em tempos estes um pouco mais difíceis pela pandemia, e que possamos fazer um bom trabalho, nos reunindo em nome de Jesus, dos benfeitores queridos desta casa espírita que nos acolhe a todos, o nosso querido Batuíra e todos aqueles espíritos relacionados ao movimento espírita em Portugal. Que eles nos abençoem a todos, que nós possamos, enquanto estudamos, estarmos sob as suas bênçãos, de tal maneira que estaremos sendo duplamente beneficiados a partir da assistência espiritual da casa e destes benfeitores que todos conhecemos bem e desde já agradecemos. Muito bem, meus amigos queridos, o nosso tema então é este: os caminhos da cura do corpo e da alma. E nós temos mais ou menos 1 hora para o nosso estudo. E antes de tudo, eu gostaria de lembrar sobre que mundo é este, né? Nós aprendemos, a partir do Livro dos Espíritos, que a Terra é um mundo de provas e expiações. De tal maneira que, no campo das expiações, as doenças são talvez o aspecto mais comum e que nos acompanha desde sempre, né? A história do planeta Terra, pelo menos a história escrita, ela tem 5.500 anos. E durante todo este período nós tivemos, desde lá, com Imhotep, no Egito Antigo, numa determinada dinastia, o primeiro médico da história da humanidade. Junto, aliás, a um faraó. Ele era muito ligado ao governo, né, da dinastia. Então, naquela altura, nós desde então vamos vendo como que inúmeros contextos, bem antigos, aliás, vinculando a figura de terapeutas com, na proximidade, pacientes, pessoas doentes, muitas vezes até acomodadas num leito ou acomodadas no chão. Até em pinturas rupestres, nas cavernas, nós temos a ideia de pares compostos de figuras que procuraram ajudar os seus pacientes e eles próprios, né? Mostrando esta correlação com toda a história registrada pela escrita da humanidade terrestre e a questão da medicina. Muito bem, nós aprendemos então que existem hospitais e clínicas doentes de um modo geral no mundo inteiro, e quando nós vamos tendo as notícias sobre a vida no mundo espiritual, especialmente com o próprio André Luiz, na série dele com Chico Xavier sobre o mundo espiritual, nós vamos acompanhando esta realidade que era até então desconhecida para nós. De tal maneira que todas as colônias distribuídas no entorno de todo o planeta, em esferas diferentes, algumas mais próximas da crosta, outras mais elevadas, tanto quanto postos de auxílio, postos de atendimento,
até em regiões tipicamente umbralinas, nós vamos encontrar todas essas evidências de que se nós temos milhões e milhões de doentes do lado de cá, nós temos ainda muito mais do outro lado da vida, na vida do além-túmulo, na erraticidade, na imortalidade, como nós poderíamos nos referir. De tal maneira que quando uma outra ideia, nós buscando o livro Roteiro de Emmanuel, também pela mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, nós vamos tendo a ideia de que há um capítulo em que ele chama a Terra de o grande educandário. Então, ali ele se reporta a uma questão fundamental da vida humana na Terra, que é exatamente a ideia de sermos alunos numa grande escola, de estarmos ainda fazendo uma espécie de uma educação básica, eu diria, haja vista tantas doenças, tantos problemas, tantas guerras e conflitos, tanta violência, tanta ignorância de grande parte da nossa realidade e que tem a ver com as nossas carências evolutivas. Mas, por outro lado, há espíritos próximos também que nos trazem a ideia de que a Terra, na verdade, ela é um grande hospital. Não é? Nós não tenhamos uma perspectiva de que a Terra é um exemplo de mundo, é uma referência de mundo. Se o é no sentido do acanhamento moral, de vicissitudes ainda muito delicadas da nossa realidade. De tal maneira que, só para nós nos lembrarmos numa situação mais ampla, né, o planeta Terra e, claro, a sua humanidade, nós estamos no sistema solar. O sistema solar, na verdade, é um grupo de planetas no entorno de uma estrela que é o nosso Sol. Mas só na Via Láctea, onde nós estamos, nós temos 200 bilhões de estrelas. O que significa dizer 1 trilhão de planetas. E neste contingente, nós temos, de certo, inúmeros outros mundos e humanidades que têm a ver com algo semelhante ao que se passa aqui. Mas nós temos também realidades de toda uma outra grandeza no sentido da evolução espiritual. É claro que também temos, neste grande contexto, mundos ainda primitivos, como a Terra já foi, não é? Mas a ideia de que temos no universo mundos comparáveis ao planeta Terra, onde a nossa humanidade está e nas condições que nós vivemos agora. Só para lembrarmos de Andrômeda, Andrômeda é a estrela vizinha mais próxima. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Ela é 5 vezes o tamanho da Via Láctea. E, portanto, estamos aí lidando numa estatística aproximada e simples com 5 trilhões de planetas. E, é claro, em meio a isso tudo, só nos referindo por agora a um ponto de vista astronômico, nós não estamos considerando algo que pode ser, para um estudo futuro, a ideia de mundos fluídicos, a ideia de mundos invisíveis para os olhos humanos convencionais, comuns, que são os nossos. De tal maneira que, assim como nós não enxergamos o mundo espiritual no envolto da Terra, né, nós temos incontáveis espíritos, cidades astrais e etc., nós também não enxergamos, mesmo utilizando os telescópios mais potentes, este grande universo que é
semimaterial, mas que nós não detectamos. Então, voltando para a nossa questão, a Terra não é um mundo de referência, né? Mas é por isso mesmo uma grande escola e um grande hospital. Há espíritos, e digo para os amigos, eles nem estão brincando, né? Eles falam sério, que a par de falarem, de dizerem da Terra como um grande hospital, mencionam a possibilidade para que nós reflitamos de que a Terra é um grande manicômio. E manicômio, aqui, pelo menos no Brasil, a palavra se associa a um hospital psiquiátrico. Isso também é como que uma chamada de atenção da espiritualidade para que nós estejamos atentos no sentido de quem de fato nós somos, né? E as nossas deficiências todas, requerendo todo um projeto pessoal e coletivo de adiantamento moral para que alcancemos a felicidade que almejamos todos. Então, há uma ideia de que nós todos que vivemos neste mundo somos predispostos a adoecer e que são muito poucos aqueles que vivem reencarnações que alcançam os 80, 90 anos sem terem apresentado doenças variáveis ao longo das suas vidas, e algumas delas até bem graves. Para que nós tenhamos uma noção um pouco melhor, não é? Nós, pela medicina oficial, meus amigos, nós temos milhares de doenças possíveis. Doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças degenerativas, o cancro, não é? Que é algo que, apesar do avanço da oncologia moderna, nós cada vez temos um número maior de pacientes ou de casos, como nós costumamos nos referir. Nós temos inúmeras doenças infecciosas que visitaram a humanidade ao longo de toda a sua história. E temos hoje, novamente, doenças como a malária, o cólera, o ebola, os inúmeros tipos diferentes de micro-organismos que afetam o aparelho respiratório, agora por último, né? A questão da epidemia, a pandemia pelo novo coronavírus, de tal maneira que nós temos o diabetes mellitus, que é uma epidemia mundial, nós temos a hipertensão arterial sistêmica, a obesidade, nós temos problemas inúmeros do ponto de vista do aparelho digestivo, do aparelho respiratório. E temos que lembrar uma outra questão altamente significativa e preocupante da medicina dos dias atuais, que são os transtornos mentais. Por exemplo, o mais importante deles, que é uma montanha de casos no mundo todo, é a depressão. A depressão é problema de saúde pública de todos os países da Terra. Oficialmente, nós somos 188 países, mas em questões regionais e com o potencial de termos mais países reconhecidos pelas Nações Unidas, nós chegaríamos a pouco mais de 200. Em todas essas circunstâncias, a depressão é problema de saúde pública. E a depressão, que numericamente só vai aumentando ao longo dos intervalos de tempo, meses ou anos, nós também lembramos que a medicina não sabe de onde ela vem. Então, esse é um fator. Inúmeras das doenças conhecidas pelos anais da medicina, né? Nós temos ideia do que estamos lidando, mas na origem mesmo dela nós estamos ainda distantes.
seja o próprio diabetes, a hipertensão, a doença arterial coronária, a insuficiência cardíaca, os problemas até com agentes infecciosos. Então, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, nós temos 80% da população adulta já tendo tido contato com o bacilo da tuberculose, e só um percentual pequeno que adoece. E os outros, o que funciona aí? Então, o bacilo está em toda parte, mas por que só alguns adoecem? Isto tem a ver com o sistema imunológico, isto tem a ver com questões espirituais também. Então, quanto à depressão, vale nós nos lembrarmos de que o doente deprimido, como doente que tem qualquer doença mental, ele também não tem saúde quanto às suas questões outras. Um doente com depressão importante, ele não sabe se cuidar, ele não sabe administrar as outras doenças que nós chamamos de comorbidades, de tal maneira que o diabetes do deprimido vai mal. O doente que é deprimido e faz infarto do miocárdio, porque é algo novo, hoje se sabe, a depressão facilita o entupimento das artérias coronárias e o infarto. E quem infarta pode morrer subitamente. De tal maneira que a depressão, na verdade, ela acarreta também outras questões. E, como eu dizia, nós podemos identificar alguns fatores causais, mas, na essência, nós já podemos conceber a ideia de que depressão é uma doença do espírito. E no espírito, portanto, deva ser contemplada, tratada. Porque, do contrário, como acontece hoje, vivendo uma psiquiatria num paradigma antigo, nós vamos ter que receitar os antidepressivos para um paciente qualquer, e até temos feito isto, para usá-los para o resto da vida. A não ser que nós encontremos, vamos dizer assim, as raízes fundamentais das origens primeiras dos problemas médicos. Do contrário, nós estaremos, como temos feito, fazendo uma medicina lidando com os efeitos, amenizando sinais e sintomas, mas não obtendo verdadeiramente a cura. Outra ideia é a ideia da relação da depressão com o suicídio. 2/3 dos casos de suicídio no mundo, que é como um importantíssimo problema médico no planeta, 2/3 dos que tiraram as suas próprias vidas eram deprimidos. Depressões já diagnosticadas ou não, devidamente tratadas pelos colegas médicos ou não. Então, vale a pena nós nos lembrarmos de que a ideia deste mundo, que é um mundo assolado de imperfeições, de problemas expiatórios e provacionais, claro, e todas essas questões médicas, elas têm a ver com questões espirituais. Então, mesmo que nós trabalhemos a ideia da depressão, a psiquiatria moderna sabe muito bem que faltam neurotransmissores no sentido, vamos dizer assim, da bioquímica, da neuroquímica cerebral. Então, o que acontece? A ocitocina, a dopamina, a serotonina, tudo isto está em quantidade diminuída. E, acreditando que essa seja a causa, os colegas receitam os remédios, mas esquecem-se, por falta de instrumentalidade, de procurar os verdadeiros motivos que geram essas alterações cerebrais. Tanto quanto nós, com as crianças dentro do espectro do autismo, já temos pelo menos 6 ou 7 itens que demonstram alterações cerebrais mínimas, no sentido
de delicadas, mas elas são em contextos refinados e que estão na base dos sinais e sintomas que estas nossas crianças apresentam. Então, não é porque nós já identificamos questões biológicas quanto a alterações cerebrais que nós já podemos descansar. Porque, por exemplo, no caso do autismo, nós não temos, por assim dizer, outra coisa a fazer senão um tratamento sintomático. Porque não conhecendo as causas de quase tudo, aqui também nós ficamos de mãos atadas pela própria insuficiência de dados, no sentido de conseguirmos como que fazer frente a todos esses imensos desafios que têm a ver com a realidade de um mundo de provas e expiações, mas que, na verdade, por outro lado, dito de uma outra maneira, é um grande hospital. Então, reparem, meus amigos, nós estamos ainda vivendo como que um paradigma antigo da medicina, que é o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano. Mas agora, de algumas décadas para cá, e é claro que a doutrina espírita vem nos ajudando muito nesse sentido, nós estamos mudando muitas coisas. Claro que mudanças mais profundas virão com mais tempo, mas reparem, hoje em dia, algo impensável há meio século atrás, ou até há menos tempo, religiosidade e espiritualidade e doença cardiovascular na cardiologia moderna, tanto quanto na psiquiatria. Então, as duas grandes especialidades médicas hoje, que têm a ver com uma fronteira muito claramente estabelecida entre espiritualidade e doenças humanas, são exatamente a cardiologia moderna e a psiquiatria moderna, e até, não apenas eu, mas outras pessoas em diversos lugares no mundo, têm estado tentando promover, não é, a abertura de fóruns ou aspectos nos grandes fóruns de discussão em congressos internacionais sobre esta fronteira. Só para vocês terem uma ideia, nós abrimos um congresso da região amazônica há 3 anos atrás, de cardiologia, e a palestra que nos requeriram, a apresentação, né, era exatamente sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Se eu vou a um congresso presencial no Rio de Janeiro de cardiologia, ou um congresso brasileiro nacional, as salas que trabalham como que o tema espiritualidade e cardiologia são as salas mais procuradas pelos colegas que estão participando destes eventos. Então, essa é uma questão, mas esta religiosidade e espiritualidade ainda precisa avançar, porque aqui nós estamos lidando com, por exemplo, a oração, o perdão, a meditação transcendental, a compaixão, a gratidão, a caridade, e o quanto tudo isto tem mudado no sentido de prevenção de doenças e no sentido também terapêutico para aqueles que já estão enfermos. De tal sorte que nós ainda precisamos avançar com os conteúdos espíritas, porque eles são, vamos dizer, ainda mais prósperos, porque nós temos a grande ferramenta da reunião mediúnica séria, de assistência aos desencarnados, ligados aos doentes humanos, quaisquer das mais variadas patologias, tanto quanto estudando com Kardec no Livro dos Médiuns,
nós temos o estudo que ele mesmo sobre isto era de uma competência extraordinária, a questão do magnetismo de cura, da fluidoterapia espírita, dito de uma outra maneira, do passe terapêutico, da água magnetizada e assim por diante. Então, meus amigos, a ideia é de que quando nós nos referimos a caminhos de cura do corpo e da alma, vem uma primeira ideia, junto destas anteriores, que é que a palavra cura, nós temos que ter um pouco de cuidado com ela, porque ela é muito forte no sentido de que cura é algo incomum, porque cura ampla, completa, definitiva é para poucos casos, poucas situações ao longo de um determinado ano de trabalho em que os médicos e profissionais de saúde se dedicam como que a auxiliar os seus enfermos. Por quê? Porque, por exemplo, na área da oncologia, se eu tenho uma pessoa com um cancro de útero, de ovário ou de mama, se eu tenho alguém com problema gástrico, pulmonar, cerebral, de fígado ou de cólon no intestino, tudo isso são cancros, são tumores malignos, como nós dizemos, né? Então, o que acontece? Se eu penso nesses termos, né, do ponto de vista da moderna oncologia, você usa da cirurgia para retirar o tumor. Aí depois você usa também a chamada poliquimioterapia, coadjuvante, para diminuir ou abolir as outras células que possam estar transitando pela circulação, possam gerar metástases depois, e é um complemento valiosíssimo, né? Em outros casos, nós vamos usar, antes ou depois da cirurgia, a radioterapia. Em outros casos, também a imunoterapia, ou seja, há um arsenal. Tudo isto visando a doença que está no corpo. E na medida que eu tenho para cada paciente 5 anos, sem, vamos dizer, o recrudescimento de aspectos da mesma doença, sem recidivas, como também é uma expressão que nós usamos, nós ficamos, então, com a ideia de que o paciente está curado. Medicamente, oncologicamente, é critério de cura. Mas nada impede, se outras questões não forem contempladas, que daqui a mais 5, 8, 10 anos, o mesmo paciente, eu tenho vários casos, em que uma outra neoplasia surge, às vezes no mesmo órgão, quando ele não foi extraído de todo, ou num outro órgão qualquer. Eu tenho pacientes até que têm a ver com a televisão, a mídia, pessoas conhecidas. Eu tenho uma delas que acabou de se livrar, vamos dizer assim, do seu quarto problema de cancro. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina uma lembrança que o Espiritismo nos ajuda muito a reconhecer. Nós não somos o corpo, nós temos o corpo. A vestimenta física, a vestimenta carnal, a vestimenta biológica, mas isso é roupagem. Qual é a essência da vida onde tudo existe, onde tudo está, onde tudo tem início e, aliás, onde tudo pode ter o verdadeiro fim? A alma imortal. Outra ideia é a ideia do perispírito, como elemento de ligação entre a alma e o corpo. Aonde que mora, aonde que existe a doença, seja o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide,
uma neoplasia qualquer, seja um problema relacionado a certos agentes microbianos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, tanto quanto problemas neurológicos mais graves ou cardiovasculares. Tudo isso está no perispírito, antes de transbordar para a condição física. Ou seja, os nossos perispíritos, por tudo aquilo que nós contrariamos em relação às leis divinas ao longo de uma história pregressa, múltipla em termos de oportunidades reencarnatórias, infelizmente, quando nós transgredíamos as leis de Deus, nós íamos gerando prejuízo alheio, em caráter mais individual ou, às vezes, de modo coletivo, mais ou menos amplo, e por lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de responsabilidade pessoal, nós fomos adoecendo. E mesmo que não tenhamos vivido naquelas oportunidades as consequências diretas dos nossos erros, tudo isto foi se acumulando no perispírito. Tudo isto foi deteriorando o tecido perispiritual, gerando, como Emmanuel nos ensina, num outro livro chamado Pensamento e Vida, quando o capítulo chama-se Humildade, ele fala em esgarçamento perispiritual, enquistamento perispiritual. São máculas. São muitas vezes, quando os crimes foram crimes de morte, né? Verdadeiras máculas escuras, como nós também tivemos notícia quando no livro Nosso Lar nós vamos vendo já André Luiz começando a transitar livremente pela colônia, e um espírito feminino, quando eles estavam perto de uma cerca, aliás, eletrificada, e a senhora do lado de fora pedindo para entrar. E André Luiz, muito solícito, né, na companhia de um guardião, ele esboça a vontade de que aquele espírito feminino pudesse entrar. E o guardião diz: espera lá, André, ela não pode entrar. E aí esse guardião age a nível da condição cefálica, da condição da mente, do psiquismo de André, para que ele alcançasse de enxergar como que uma verdadeira condição daquele espírito. E aí André leva um susto, porque aí ele percebe inúmeras nódoas escuras, inúmeras máculas, portanto, e todas as máculas densas e escuras. E quanto mais enegrecidas elas forem, mais elas significam crimes de morte, geradas por qualquer um ao longo da nossa história. Então, são essas questões que, quando nós renascemos, nós já estamos trazendo da imortalidade, porque não vivemos as situações nas quais nós poderíamos, como que drenar isso tudo, como que nos desvencilharmos destas mazelas e imperfeições que nós mesmos criamos para nós, ao agirmos contrariamente aos interesses das outras individualidades, espíritos imortais reencarnados junto conosco, nos mais diversos cenários, como que da vida na Terra. Então, nós poderíamos dizer uma coisa curiosa. Pela medicina, nós temos doenças clínicas e doenças mentais. Então, doenças da clínica médica, com todas as suas especialidades, e nós temos como que as doenças psiquiátricas. Se é uma doença clínica numa criança,
eu estou na área da pediatria. Se é uma doença mental numa criança, como, por exemplo, uma síndrome de Down, uma microcefalia ou uma criança com autismo, eu estou na área da psiquiatria infantil. Ou seja, há um leque de especialidades para que cada especialista, cada grupo de trabalho, possa agir da melhor forma para cuidar dos seus pacientes, não é? Mas então, se nós pensarmos bem, todas as doenças são doenças da alma, em função de algo que, se não aconteceu na mesma vida, na vida presente, com muito mais razão e simplicidade, tem origem em vidas pregressas. Então, se eu uso apenas uma medicina, que já é razoável, mas convenhamos, não é tudo, é do paradigma antigo, porque os médicos só enxergam o corpo, só percebem, não é, a biologia, os trilhões, somos 70 trilhões de células num corpo físico de um adulto, de tal maneira que a ideia qual é? A ideia é de que, se nós apenas trabalhamos com este prisma, esta visão, nós vamos trabalhando como que uma medicina que avançou muito, que tem inúmeros méritos. É uma honra nós podermos trabalhar com toda a ciência médica que prosperou até hoje, mas ela é limitada. Por quê? Porque nós não somos apenas o corpo. Nós, na verdade, temos o corpo, mas somos alma e temos o agente intermediário, que é o perispírito. A doutrina espírita exatamente nos ajuda a que possamos mudar o foco. Lembrando de que o que vem gerando as patologias humanas são as transgressões. E de onde vêm as transgressões? Do nosso padrão mental, das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas ações ao longo de toda uma longa história. Então, onde é que eu posso buscar um nível de cura que seja um nível mais razoável? Trabalhando as questões internas, trabalhando as questões da alma imortal. Então, uma outra reflexão que é muito simples para nós que somos espíritas é a ideia, portanto, de que todas as doenças provêm da alma. Se nós dividimos, como víamos há pouco, doenças psiquiátricas, mentais, transtornos nesta área, e os problemas médicos, clínicos, neurológicos, gastrointestinais, infecciosos e por aí afora, na verdade, há uma origem comum, que é a alma, ou o espírito do encarnado. E eu estou me referindo agora à ideia do espírito encarnado, porque eu deixei um pouquinho aquela ideia de que no mundo espiritual nós temos exatamente o que nós temos aqui, que nós enxergamos com facilidade quando estamos em vigília, como se diz, acordados durante a encarnação, qualquer que ela seja, e a atual também. Lembrando que quando Emmanuel, no capítulo Grande Educandário, ele se refere ali também a que somos 20 bilhões de humanos. E a ideia de que, se só somos hoje 7,8 bilhões na matéria, temos 12,2 bilhões agora de desencarnados. Mesmo que isso venha de um livro publicado há 70 anos, né, a atualidade ela deve ser pouco diferente disso. E o que importa é a ideia simples que a informação de Emmanuel nos traz. E quais são as notícias que nós temos? De que o que mais existe do outro lado da vida, independente de quem administre
essas unidades de saúde na espiritualidade são hospitais e clínicas, postos de atendimento, postos de auxílio, né? Vindas essas informações de origens completamente diferentes, né? E todas elas de toda a nossa credibilidade. Então, meus amigos, e não é apenas uma questão da informação vinda por mensagens ou por livros de origem mediúnica de médiuns confiáveis. É a ideia das reuniões mediúnicas sérias, como nos propunha Allan Kardec, né? Então, quando nós queremos ajudar pacientes com problemas de saúde de certa natureza, que são acolhidos na casa espírita, naquilo que nós chamamos de atendimento fraterno, acolhimento fraterno, hoje em dia o Centro Espírita está de portas abertas e vem recebendo inúmeros pedidos de auxílio. Por quê? Porque até a comunidade à nossa volta, em qualquer lugar do Brasil, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, a comunidade já aprendeu, até por vivência, por troca de informações, a ideia de que, por exemplo, a medicina pode muito, mas não pode tudo. Então, quando as doenças são graves, quando o autismo é severo, quando a pessoa tem depressão aos 45 anos de idade e já tentou o suicídio 3 vezes, ou quando alguém sofreu um acidente de automóvel, de motocicleta, ou um atropelamento qualquer numa via pública e vive a experiência dolorosa do politrauma, né, com risco de vida, o familiar também busca alternativas, porque são dramas médicos, internações prolongadas em hospitais, e as pessoas ouvem falar, olha, leva o caso para um atendimento no grupo ali na sua cidade, no seu bairro, não é? Peça ajuda do alto, peça as orações, o passe, a irradiação e assim sucessivamente. E a reunião mediúnica, dependendo da capacitação da equipe, que varia muito no movimento espírita em qualquer país, dependendo, o grupo consegue lidar com questões pretéritas, consegue descortinar a realidade espiritual e o que mais se enxerga são elementos de auxílio espalhados por toda a condição espiritual da humanidade, independente de latitude, de longitude, de oriente, de ocidente, de quem seja quem administre. Existem hospitais, e eu já tive belas oportunidades de interação, núcleos de saúde no mundo espiritual organizados e cuidados por muçulmanos, por nossos irmãos de origem judaica, tanto quanto de organizações católicas de diversas denominações, e em algumas regiões, em Portugal e no Brasil, verdadeiros núcleos dirigidos, organizados e mantidos por espíritos, vamos dizer assim, espíritas. Tudo supervisionado por aqueles que são de uma natureza superior, que para eles não importa quais são as denominações administrativas, né? Na verdade, são aqueles que amam mais amplamente, são aqueles que, então, gerenciam o grande todo. Então, eu também estava, quando entrei nessa questão particular, na área da mediunidade, não só há uma confirmação desta ideia que é importante para nós, de que há condições de que venha da espiritualidade inúmeras formas de auxílio para a recuperação, não é? De doenças e de problemas de vários tipos na área da medicina, mas uma ideia, portanto, que nos foi ficando cada vez mais clara
ao longo de já um bom tempinho de trabalho nesse métier, né? É a ideia de que todas as doenças provêm da alma. Todas as doenças são doenças da alma. Mesmo que academicamente, cientificamente, nos moldes habituais, nós tenhamos apenas a ideia de que o corpo adoeceu, porque ninguém enxerga o perispírito, ninguém enxerga, por assim dizer, a ideia de a questão da distribuição de espíritos ao longo da nossa jornada. Então, reparem, meus amigos, nós estamos aprendendo inúmeras questões no desenvolvimento das nossas habilidades no âmbito de uma medicina que cada vez mais vai se aproximando da alma imortal. E alguns processos, eles poderão ser muito ajudados, vamos chamar assim, por uma atividade cristã que envolve o binômio reunião mediúnica de assistência aos desencarnados e a fluidoterapia espírita. Mas se nós pensarmos bem, o que é mais importante de agora para o futuro é nós irmos como que trabalhando essas questões, multiplicando esse tipo de conhecimento, para que nós valorizemos os aspectos que são como que aqueles de mudança de paradigma, aqueles que tenham a ver com a nossa reforma íntima, a nossa substituição pessoal intransferível, em termos de vícios milenares, pelas virtudes que todas as religiões da história da humanidade sempre procuraram estimular, promover, trazer a tônica e a baila para que nós, então, pudéssemos nos tornarmos conscientes de tudo isso. Porque enquanto eu não prestar atenção na ideia do que venha pelo autoconhecimento, a necessidade evolutiva de transformação moral, eu posso ter um nível de cura hoje, por um caminho qualquer. Mas, se eu não fizer o dever de casa, se eu não me deixar contemplar por tudo aquilo que o mundo maior vem facultando à humanidade em termos de um processo de iluminação pessoal, eu vou continuar predisposto a adoecer. Eu e todo mundo. Então, por isso que a doutrina espírita, nós procurando entendê-la como o Consolador prometido, nos traz algo que é muito diretamente do interesse do Divino Mestre por nós, para que nós, obtendo informações mais apropriadas, nós, então, possamos trabalhar os aspectos internos, para que nós, então, sejamos capazes de prosperar, trabalhando essas dificuldades nossas, superando-as ao longo do tempo, para que, então, nós façamos a nossa parte num processo maravilhoso de recuperação, de redenção, de regeneração a partir de uma transição, como que para o mundo que nos espera no futuro. Então, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos por agora, que todos vocês estejam muito bem, não é? No nosso querido Grupo Espírita Patuíra e junto a quem mais possa, onde estiver, em Portugal, no Brasil ou em outros lugares onde nossos conhecidos, amigos, colegas, familiares, possamos participar do estudo desta noite. Muito obrigado a todos vocês. Vamos, então, fazer a nossa breve oração, que signifique a finalização
do nosso encontro de hoje. Que possamos elevar novamente a toda uma espiritualidade linda que tem estado ao nosso lado, nos dando as suas mãos, para que nós, num entendimento novo e cada vez mais aperfeiçoado, possamos trabalhar aquilo que mais importa, possamos nos ver juntos, cuidando uns dos outros, buscando o alimento espiritual, aquele que permanecerá conosco eternamente. Queremos agradecer a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Rainha dos Anjos, a todos os demais benfeitores, ao nosso estimado Batuíra e a toda a equipe espiritual desta casa querida que todos nós tanto amamos e por quem temos uma imensa gratidão. Assim sendo, nós vamos concluindo como que a nossa etapa de hoje e que no futuro possamos nos encontrar e estarmos nos reunindo presencialmente, como já o fizemos tantas vezes. Muito obrigado, um abraço carinhoso aqui do Brasil para todos vocês. E até lá.